Professor, pode corrigir. Valeu! Muito obrigado. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Eu não posso esperar todos finalizarem. Eu tenho que, né, botar ritmo na aula. Não tem jeito. Fiquei orgulhoso, fiquei feliz. Bastante gente fazendo rápido e sem sofrimento, que é o objetivo. Lá, vamos fazer gráfico. Uhul! Tabelinha 0, 1 e 3 e 2 e o que tu quiser. Eu gosto do pequeno. Eu gosto de fazer na sequência também. Teve gente que fez 0, 2 e 4. Ótimo. Tu espalhando os números, teoricamente teu gráfico fica mais bonito, tá? Eu não, vou fazer 0, 1 e 2. Botar 0 aqui primeiro. Menos 3 vezes 0. 0 mais 9. Na prova, eu recomendo que tu faça a conta. Porque de cabeça tu aumenta a chance de erro enormemente. 6. Ah, ó, que legal, ó. Cada um aqui diminuía 3 aqui, tá vendo? Sim. Quando eu faço de 1 em 1, fica fácil de perceber essa relação. Agora, se eu quiser fazer mais, eu não ia nem sofrer, ó. Só faz até 3. Concorda comigo? Se eu boto um aqui, aqui diminui 3. Se eu boto um aqui, aqui diminui. Concorda? Então tu vê, eu posso fazer a tabela infinita se eu quiser. Mas não precisa não. Não precisa não. Eixo X, pode até tirar mais um. É que teve aluno que quis fazer com mais. Eu fiquei todo bobo, né? Teve aluno, né? Vai fazer mais bonito. 0 para X e 9. 0, 9. 0 para X está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá ali, ó. Y ficou feio, né? Ficou bem feio. Posso até de repente ignorar, já que aquele ponto ficou muito distante. Eu posso, não vou querer usar ele, tá muito feio. 1 e 6. 1 para X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, legal. Aquele pontinho ali tá legal. 2, 3. 2. 1, 2, 3. 2 e 3. Ali está o ponto. Tá ficando alinhado? Sim. Ah, que coisa boa. É um ótimo sinal. 3 e 0. 3 para X. Ficou alinhado? Sim. Ah, então eu estou no caminho da luz. Agora é só traçar a reta. Eu vou fazer a mão livre porque eu não trouxe a régua. Se tu tiver régua, seria legal tu fazer com a régua. Professor, eu não tenho régua. Usa um lápis, cara. Usa um lápis, usa a capa dura do teu caderno. Pega uma folha, dobra ela várias vezes e faz uma régua na hora. Entendeu? Tem esse elemento, é criativo, caramba. Né? No outro colégio, essas lâmpadas, elas ficam aqui. Eu tiro uma lâmpada e uso a lâmpada. Acabou. Né? Eu não estou escutando, galera, me perdoe. Eu não estou escutando o colega. Desculpa, amigo. Desculpa, X deu 3 e Y deu 0. Daí... X é 3 e Y deu 0. Não ficaria em cima do ponto 0? Não, aqui é 0, 0. Concorda? Essa ali é 0, 0. 3, 0 é 3 para X. 1, 2, 3. Está aqui, ó, 3. E 0 para Y. E o 0 do Y é o próprio eixo X. Lembra? Que ele tem até o apelido de 0Y. Então, para poder formar, tem obrigado a botar lá. Isso, aquele ali que são os pontos. Os pontos que eu marquei foi esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Aquele lá eu não gostei que ele ficou longe, certo? Mas o bacana é que lembra que era 4 e menos 3? Sim. Ó, 4 e menos 3. Está passando ali no ponto 4 menos 3, ó. Continua passando os pontos. Outra coisa. Quando tu faz a tua tabela, eu não quero que tu comece e termine aonde a tua tabela fez. Porque o gráfico vai ao infinito e além. Que nem o Buzz Lightyear, nos dois lados. Tá beleza? Certo? Fala, querido. Quanto mais pontos mais exato? Na verdade é o seguinte, ó, quanto mais pontos, menos chance de tu cometer erro. Certo? Vai que tu fez só 3 pontos e 2 deles tu errou de forma que eles continuaram alinhados. Ia ser uma zebra do além, né? Mas pode acontecer, tem ninguém na outra, né? Certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Com mais pontos, Carlos, fica mais difícil de tu te iludir na hora de fazer o gráfico. Mas assim, gente, ó, eu faria no máximo 4, 5 pontos. Mais que isso não compensa. Né? O ganho que tu recebe por menos chance de errar é subtraído do tempo de prova que tu perde. Né? E a prova é rápida, é 4, 5 minutos por questão, é toque de caixa, então não pode se enrolar. Faz a tabelinha, usa valores para os que tu quiser, calcula-os e joga no plano 4 passos. Vamos destruir a concorrência. Faz a tabela X. Tabela
chuta para X, calcula o Y, vai no plano cartesiano. Se treinar, vai ficar Ninja Mutante Power Plus. Ó, que bonito. Que bonito. Eu quero que vocês façam de tarefa. Professor, mas ainda falta 15 minutos. Então, agiliza a tua tarefa aqui em sala de aula. Página 34. E aí, não, eu quero fazer a 35. A 33 ali era meio boba, tá sono. Eu vou fazer o seguinte, eu quero dar uma dica antes da 35. Então, antes de vocês poderem fazer a 34 e a 35, que eu vou pedir já, eu quero que vocês parem um minutinho para te dar uma dica, senão tu não vai conseguir a 35. Qual é a definição matemática de função? É quando os números do domínio têm representantes. Isso, então vamos contar a história toda. Função é uma relação matemática entre dois conjuntos, onde todo elemento do domínio tem que ter um representante no contradomínio. E cada valor do domínio pode ter dois representantes no contradomínio? Não, tem que ter só um. O contrário pode um elemento do contradomínio ter dois amiguinhos no domínio? Isso pode. Então tu vê, tu já tem na cabeça a noção de função matemática. Só que nós temos que aprender a analisar olhando para o gráfico. Eu tenho que aprender a olhar para o gráfico e dizer, é função, não é função, é função, não é função. Só de bater o olho no gráfico. E tem uma técnica muito legal para isso. Observem essas duas funções que nós fizemos. Vocês concordam que ao traçar retas paralelas e verticais, são verticais essas retas, não são? Elas sempre cortam o gráfico em apenas um ponto, cada uma delas. Concorda comigo? Se eu traço várias retas verticais e paralelas, elas cortam o gráfico, cada uma delas, em apenas... Que significado tem isso? Significa que cada X só tem um Y, amiguinho. Concorda comigo? Agora imagina que para vocês apareça um gráfico desse tipo aqui, ó. Será que isso aí pode representar uma função matemática? Não, porque pode ter uma linha... Porque na hora que tu traça uma reta vertical, ou mais de uma vertical e paralelas, existem retas que batem em mais de um ponto. Quer dizer que esse X tem vários Ys correspondentes, não é isso? Então tu viu como é que é bobo descobrir se é ou não é função olhando pelo gráfico? É só mentalmente mesmo traçar várias retas paralelas e verticais. Se uma delas só bater em mais de um ponto do gráfico, não é função. Não entendi a tua pergunta. Sabe o que é? Eu não queria fazer aquilo ali, que se eu fizer aquilo ali eu já não deixo nada para vocês, entendeu? A definição foi dada. Aí esse aqui é o momento de aprendizagem, Lucas. É tu sofrer naquela ali que tá de dúvida. Entendeu? Com o que eu falei, tu já pode responder, tá? Com o que eu falei, tu já pode responder. Tu só tem que ir um pouquinho além. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, ó. Tá vendo essa reta aqui? É uma reta R. E agora eu vou pegar uma reta S e vou traçar em cima da reta R. Em quantos pontos elas se cruzaram? Infinitos. Concordam que duas retas que se sobrepõem, elas se encostam em infinitos pontos? Então tá bom. Como é que é? O não encostar em nada não tem problema, porque, por exemplo, olha só, eu poderia ter dito a vocês que essa função só vale para x maior que 1. Concordas comigo? X maior ou igual. Aí eu teria que eliminar esse zero, concordas? Quer dizer que esse gráfico ele só viria até aqui, ó. Toda essa parte do gráfico desaparece. Se eu traçar retas aqui, ó, não vai encostar no gráfico, né? Mas não tem problema. O que não pode? Encostar em mais de um ponto do gráfico. Cuidado, gente, eu estou olhando para o eixo X ou para o eixo Y? Não, eu estou olhando para a reta que representa o gráfico. Traça várias retas verticais. Bateu, cada reta só atinge um ponto de cada vez. É função. Se uma maldita reta, só uma, bater em mais de um ponto, aquela coisa que está representada no gráfico, não é função. É difícil esse teste? Não, dá sono. Fala.
Se a função for x vezes 0 e todos os pontos derem 0, como é que a gente faz o gráfico? Qual é a função que tu quer o gráfico? X vezes 0. X vezes 0. Essa é a melhor função para fazer o gráfico. Porque, independentemente de quem for x, 0 vezes 0, 0 vezes qualquer coisa, então essa aí eu vou fazer agora para ti o gráfico dessa. O x é sempre 0. E o x é 0 bem no eixo. Esse é o gráfico daquela função. Aliás, isso representa uma função? Essa reta representa uma função? Não, porque se eu traçar uma reta vertical sobre ela, encosta em infinitos pontos, então não é uma função. Beleza? Mas o gráfico, mesmo não sendo uma função, eu consegui fazer um gráfico. Certo? É um gráfico. Parabéns. Deixa eu ver, mas tem mais uma outra pergunta, eu acho. Analise. Não, essa que eu já vi. Outra. Agora é contigo, hein? Depois dessa dica aqui é contigo, hein? Pessoal, imaginem vocês que eu faço isso aqui, ó. Não te apavora, tá? É uma pergunta boba, na verdade. Tá? É só ter paciência para entender o que está acontecendo aqui, ó. Vou fazer um gráfico bem bonito. Olha que bonito esse gráfico. Aqui é o menos 3, lá é o 4, aqui é o 5 e aqui é o menos 1. Tudo bem para vocês? Primeiro, é uma função? Né? Se eu traçar retas verticais, só corta em um único ponto, né? Concorda comigo? Não vai acontecer isso de cortar em 2 pontos. É uma função. O que é domínio de uma função? É os números de saída. E é o x ou é o y, então? É o x, é aquele número que a gente chuta para calcular o y, né? É bem isso mesmo, são os números de saída. E o que é a imagem? É o de chegada, que é representado pela letra. Então tu concorda que se eu olhar no gráfico, eu consigo ver quais foram os x usados e quais foram os y usados? Da onde até onde eu estou usando o x aqui? Menos 3 até 4. O menor x que eu usei foi o menos 3. O maior x que eu usei foi o 4. O que é essa coisa de menos 3 a 4? Domínio. Domínio é x? E o y foi usado da onde até onde? Menos 1. O y foi usado de menos 1. Essa coisa aqui representa o quê? A imagem. Enquanto a domínio é todos os reais, digamos, né? Certo? Então, galera, ó, domínio. É só tu pegar o gráfico e ver qual é o menor e qual é o maior x usado. Domínio. Fechado em menos 3. Aberto. Não. Fechado em 4 só seria aberto se eu tivesse feito uma bolinha aberta ali no gráfico, ó. Como eu fiz até aquele ponto, ele está incluso. Imagem. Menos 1, menos fechado. Fechado em menos 1. Fechado em 5. Fechado em 5. Professor, não tem como ser aberto, professor? Tem. Se eu fizesse o gráfico e colocasse uma bolinha aberta no último ponto, quer dizer que o 4 e o 5 não fazem parte. Seria aberto ou parênteses. Que bonito vocês lembrarem disso. Muito bom. Ou seja, olhar o domínio e a imagem é muito mais fácil pelo gráfico do que ter que fazer a conta. Lembra? Quando tinha que fazer a conta, tinha que ver se está na parte de baixo, diferente de 0. Estava dentro da raiz, maior ou igual a 0. Tinha que fazer conta. Essa não, essa é só bater o olho e ver. Para achar o domínio, tu olha para onde? X. Olha para o eixo X, vê qual parte do eixo X está sendo usada. Para achar a imagem, tu olha para onde? Y. Fechou. Tarefinha, começa agora, empacou, chamou. Quais são as páginas? 34. Página 34 e página 35. Voando, hein? Primeiro dá uma passada de olho, que se tu achar que tem alguma cabreira, a gente já te ajuda. Professor, contra o domínio ali, então é todo o x. Ó, como eu não falei nada, eu tenho que supor que o contradomínio pode ser qualquer coisa do eixo Y, por isso que eu falei que é dos reais. Tá? Mas às vezes o cara pode falar, olha, o contradomínio vai de menos 1000 a 1000, certo? Mas a imagem não vai mudar, a imagem vai ser de menos 1 a 5 ainda.